Eu tenho uma tese que virou um produto e hoje eu queria compartilhar com você. Para quem não sabe, meu nome é Eduardo Laranjeira, eu sou consultor de branding, tenho a Above Branding, que é uma consultoria de branding que atende projetos tanto a nível nacional, internacional, América Latina ou projetos até a nível global. E hoje eu queria compartilhar aqui essa minha tese que pode ajudar muitas pessoas que estão começando um novo negócio ou até que já têm uma marca há alguns anos, mas que nunca investiram em branding. Vamos lá. O que é que eu acredito que pode te impactar diretamente? Qual é essa minha tese? Quando você inicia um negócio, você precisa pensar sobre branding. Eu não estou falando que você precisa contratar uma consultoria, mas o que você precisa é dedicar algumas horas para pensar sobre a sua marca, independente de ser um negócio B2B ou B2C. Não importa se você vai vender para indústrias, não importa se você vai vender máquinas, não importa se você vai vender azeite, o que importa é que você precisa pensar sobre a tua marca. Por quê? Existe uma máxima no marketing, no branding, que é a seguinte: toda empresa ela tem um posicionamento. E o que é que diferencia essas empresas? Ué, se todo mundo tem posicionamento, o que é que acontece? Existem empresas que controlam o seu posicionamento e existem empresas que não controlam. E, Eduardo, pode trazer um pouco do que é posicionamento? Claro. Posicionamento é a forma como a sua marca compete naquele mercado. O que é que ela tem de igual para os concorrentes e o que é que ela tem de diferente. Então, como é que ela encara e como é que ela concorre naquele determinado mercado. Por que eu digo que você tem que pensar sobre branding? Porque muito do branding é posicionamento. Então, quando você controla o seu posicionamento, o que é que você vai ter em mãos? Os seus pontos de paridade. Então, o que é que você tem de igual à concorrência? Os seus pontos de diferença. Isso tudo vindo da sua proposta de valor, que são os benefícios que você vai levar para o seu público. E o que é que são os pontos de diferença? Os pontos de diferença é aquilo que só você tem, que a sua concorrência ou ela não tem, ou ela não enfatiza. Então, aquilo pela qual a sua marca é a mais lembrada dentro daquele mercado. Um exemplo: refil de refrigerante. O refil, por muitos anos, ele foi associado ao Burger King. Então, ele foi um ponto de diferença do Burger King. Anos depois, a concorrência, principalmente o McDonald's, conseguiu ofertar também o refil. Ou seja, aos poucos, ele vai deixando de ser um ponto de diferença do Burger King e vai se tornando um ponto de paridade daquele mercado, justamente porque outros concorrentes também oferecem. Então, você vê como é importante ter essa clareza do que é o ponto de paridade e do que é o ponto de diferença. Então, do que é, na sua proposta de valor, o que é aquilo que só você oferece e o que é que os outros também oferecem. E por isso que é importante você ter noção da sua concorrência. E hoje não tem desculpa para não conhecer a concorrência. Aqui na Bove, quando nós vamos prestar o nosso serviço de criação de marca, que é o Start Brand, nós temos no nosso workshop um momento só para falar de concorrência. E o que é que eu mais escuto aqui? Nós não temos concorrência. E o que é que eu te digo? Você tem concorrência. Independente de prestar o mesmo serviço que você, vender o mesmo produto que você ou não, você tem concorrente. Ela pode não prestar o mesmo serviço, ela pode não vender o mesmo produto, mas o que é que acontece? Vocês concorrem pelo mesmo share of wallet, pelo mesmo percentual daquela carteira. Então, vamos supor, uma pessoa
tem 100 reais para jantar numa praça de alimentação de shopping. Ela tem McDonald's, ela tem Pizza Hut, ela tem KFC, ela tem um restaurante self-service, ela tem um restaurante à la carte, ela tem Subway, ela tem Domino's, enfim, infinitas possibilidades. Então, o que é que eu estou te dizendo? A McDonald's, em determinado momento da jornada de compra, ela é concorrente do restaurante self-service. Por quê? Porque ela está concorrendo pelos mesmos 100 reais que aquele cliente tem para jantar. E por isso que eu digo que, sim, você sempre tem concorrência. E hoje não tem desculpa para não conhecer a concorrência. Basta você entrar numa ferramenta pouco conhecida chamada ChatGPT, ativar o modo Deep Research ou pesquisa profunda e pedir para ele fazer uma busca dos principais concorrentes a nível nacional, a nível global, inspirações, e ele vai te trazer uma lista, eu te garanto, de pelo menos, se assim você pedir, 10 empresas. Que não necessariamente fazem a mesma coisa que você, mas que podem concorrer indiretamente com você. Concorrer por essa mesma fatia. Então, vamos supor, a Above Branding, a minha empresa, ela presta serviços de criação e reposicionamento de marca. Nós não somos uma agência de publicidade, mas agências de publicidade são nossos concorrentes. Por quê? Porque, apesar deles prestarem serviço mais voltado, vamos supor, tá? Para social media, gestão de tráfego, em algum momento, eles podem criar a marca. E aí, dá todo o andamento no serviço de comunicação, que seria o core do negócio deles. Mas a gente está concorrendo pela mesma carteira do cliente, pelo mesmo valor que o cliente tem no bolso. Então, é primordial que você investigue essa concorrência e saia um pouco da caixa quando pensa nisso. E tá vendo quando você pensa em branding? A diferença de informações que você tem agora e que você não tinha antes, a quantidade de clareza que você vai tendo. E aí, quais são as outras clarezas quando a gente fala de posicionamento que o branding vai trazer? Essa proposta de valor, como eu já falei, para formar o posicionamento, ela vai trazer os pontos de paridade e os pontos de diferenciação. Repetindo mais uma vez, paridade é aquilo que todo mercado tem, ponto de diferenciação é aquilo que ou só você tem, ou que é mais atrelado à sua marca. E como é que esses pontos de paridade, esses pontos de diferença, ou seja, esses benefícios, como é que eles estão distribuídos? Eles estão distribuídos em benefícios funcionais, emocionais e me perdoem os preciosistas, mas eu vou juntar aqui o último em benefício social. Porque teriam pessoas aqui que falariam de imagem, de autoexpressão, mas não, vamos simplificar e vamos falar só de benefício social como sendo o mais complexo. Te explicando, tá? O que é que são os benefícios funcionais? Aquilo que está diretamente ligado à função do produto ou serviço. Então, como o nome já diz, ele está na função. Pensando numa escada, ele é o primeiro passo da escada. Os emocionais. Quais são os benefícios emocionais? É a forma como quem consome o teu produto ou serviço se sente. Então tem a ver com sentimento. E o que é o social? É como os outros percebem aquela pessoa. Então a gente está falando de externo, a gente está falando mais de percepção. Então, se os funcionais são o primeiro degrau, o emocional é o segundo e o social é o terceiro. E isso aqui é uma crescente. E essa crescente, ela vai acontecendo tanto ao decorrer dos anos, como também ao decorrer
da interação com aquele produto ou serviço. Eduardo, pode me dar alguns exemplos? Claro, vamos lá. Quais seriam os exemplos de benefício funcional? Supondo aqui num restaurante. Quando você vai para um restaurante, qual é o benefício funcional? Você vai matar a sua fome. Sua barriga vai parar de roncar. Qual seria o benefício emocional? Vamos imaginar que nesse restaurante você está com amigos. Então, você está se sentindo realizado. Você está se sentindo feliz. Você está num momento de pausa de uma rotina corrida. Você está confraternizando. Então, você vai estar se sentindo uma pessoa completa. E o social? Vocês saberiam já me dizer qual seria um benefício social de um restaurante? Ele está muito ligado a como você é visto quando você está naquele restaurante, tanto pelas pessoas do próprio restaurante, como também quem está de fora. Então, fiz uma foto no Insta, no meu story, coloquei que eu tô naquele restaurante X e os meus seguidores, eles vão pensar, fulano tá nesse restaurante, logo, mais espaço aqui, né? Logo, ele é, vamos supor, uma pessoa bem-sucedida, porque ele pode pagar por aquele menu, é uma pessoa bem relacionada, porque está com amigos. Então, tudo isso são benefícios sociais do seu produto. E aí vem uma dúvida, que pessoas que estão montando empresas B2B, então que vendem para outras empresas, podem pensar. Olha, eu vendo para outras empresas, então o meu benefício ele é só funcional, certo? Porque a empresa é racional e tudo aquilo. Não. Uma das frases que eu mais repito na Above e que é um benefício puramente emocional. Foi um slogan, uma tagline da IBM por muito tempo, que é a seguinte: ninguém nunca foi demitido por contratar IBM. Se você já teve uma reunião comercial comigo, você já ouviu essa frase. E por que é um benefício emocional? Porque ela vai estar te trazendo uma das emoções mais importantes dentro de um jogo B2B, que é a segurança. Então, você pode contratar a minha solução que você vai poder colocar a sua cabeça no travesseiro e dormir bem. Você não vai ser demitido. E isso para o B2B é fundamental. Para quem vende aqui serviço para outras empresas, já parou para pensar nisso? Que não é só o funcional, não é só prazo, não é só escopo, não é só preço, mas que tem muitas outras coisas, como por exemplo, segurança, confiança e vários outros aspectos emocionais e até sociais que impactam na contratação do teu serviço. Por exemplo, no social, nós temos as Big Four, as grandes empresas de auditoria. Então, PwC, Ernst Young e assim vai. Essas empresas, elas têm um apelo social extremamente grande. Por quê? Quando você vê num balanço, numa auditoria, uma assinatura de uma PwC, você sabe que aquela empresa pagou caro por aquilo. Pagou caro por aquela assinatura. Então você leva a sua percepção daquela empresa a outro nível. E aí, voltando para a minha hipótese inicial, por que é importante que você, quando está criando a sua empresa, pensar em branding? Porque olha o nível de profundidade que aqui em 10, 12 minutos a gente chegou, que você não teria se você simplesmente tivesse desistido aqui e não pensado em branding. A gente falou sobre onde você é igual
aos seus concorrentes e onde você é diferente. A gente falou sobre concorrência, que você sempre vai ter concorrência. A gente falou sobre o que é que faz esses pontos que você é igual e que você é diferente da sua concorrência. Então, sobre os níveis de benefícios funcionais, emocionais, sociais. E, ok, o que é que isso vai resultar para você? O que é que esse nível de informação vai gerar? Você vai ter clareza do teu negócio. Consequentemente, você não vai precisar ficar reinventando a roda. Então, a toda semana, você não vai precisar estar repensando, porque você já vai ter um posicionamento, você já vai ter uma base clara. E assim, você vai economizar tempo e dinheiro, que no começo de um negócio é muito importante. O que é que eu estou falando aqui? O que é que esses pontos juntos eles trazem? Foco, para quem não entendeu aqui o garrancho. Então, esse foco no começo de empresa é primordial. E é isso que o branding vai trazer. É isso que vai ser o grande ponto de organização, de pensar em branding desde o começo do teu negócio. Você vai fugir de armadilhas de estar o tempo todo repensando, de estar o tempo todo planejando e não sair do lugar. Então, quando você pensa em branding desde o começo, essa clareza e esse foco vão ser o resultado. Você vai sair de um cenário onde você não tem controle sobre aquilo que você está fazendo, que é quando você não pensa em branding, que você está só tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro. E o problema dessa tentativa e erro é que elas custam dinheiro. Então, lá na frente você já comeu seu caixa e não vai ter mais dinheiro nem para bancar o negócio. Então, o branding ele vai ser justamente essa racionalização que vai levar para um próximo nível o teu negócio desde o início. Você vai saber com quem você concorre, o que você oferece igual a essa concorrência, o que você oferece de único e os níveis desses benefícios. Tem muitas outras coisas que um processo de branding, como o que a gente faz na Above Brand, o Start Brand, ele gera. Então, propósito, personalidade da marca, mas isso são outras questões que a gente traz num segundo momento. De primeira, é isso aqui que mais vai impactar. Se gostou desse vídeo, se eu te ajudei de alguma forma, se inscreve no canal, deixa o seu gostei e deixa o seu comentário falando de como você vai aplicar isso no teu negócio, tá certo? Te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.